Tô aguardando o Paulo, já fiz o chamadinho. Cadê? Onde está? Estou aqui. Olá! Olá! Viu? Eu Hoje eu só fiz entro se você direitinho. deixar, né? Pois é, é verdade, viu? Mas é isso mesmo, à medida que vai usando, a gente vai melhorando, se especializando, né? Poxa vida. Ó, antes de mais nada, Pronto. quero mandar um beijo para Alice, Ah, agradecê-la, minha porque assessora você, especial. pois é, você super ocupado aí, Alice que conseguiu fazer o agendamento do Paulo Roberto. E antes de nós começarmos esse bate-papo, já estou cheia de perguntas aqui hoje, muitas pessoas Ah, que bom, enviaram, que bom. mas é óbvio que eu preciso repetir aqui o motivo que me levou a fazer live, principalmente nesse momento, né, tão diferente de tudo que nós já experimentamos na nossa vida. E aí eu decidi trazer pessoas que eu conheço, pessoas que eu acredito profissionalmente, e claro que falar de empreendedorismo e não lembrar de Paulo Roberto Lisboa, que na minha opinião não é só um desenvolvedor de talentos. Paulo Roberto é um descobridor de talentos. Você é culpado por um monte de coisas profissionais da minha vida. Você sabe disso, né? Obrigado. É possível que alguma coisa eu saiba. Tá bom. Você Ah, disse para mim que colega. eu tinha que ser radialista. Eu falei que você era maluco. Vamos lá. A minha trajetória e paixão por livros muito foi da sua generosidade como empreendedor aqui na cidade. Não fica com vergonha, não. Vou falar isso aqui sim. Você é sempre muito generoso e muito visionário, sempre cedendo material para as pessoas estudarem. E você fez isso muitas vezes comigo. Eu preciso dar esse testemunho aqui do quanto que você joga para cima as pessoas. Você olha, você acredita e joga para cima. Então eu preciso agradecer isso aqui em público por todo o respeito que você sempre teve por mim, todo esse carinho. Agora vamos trabalhar? Vamos lá, vamos lá. Agora você me deixou com a voz embargada aqui, mas vamos lá, vamos lá. Faz falta aqui na É, cidade, mas vamos lá. mas, Paulo Roberto. Empreendedorismo em tempo de Covid. É possível? Como é que está funcionando isso? Antes de mais nada, conta pra gente. Pois é, primeiro quero comentar o que você acabou de fazer, Silvana, que a gratidão é memória da alma, né? Já disse o poeta, né? E isso que você fez é muito legal de ouvir, né? E é importante que as pessoas que estão agora nos assistindo e nos vendo possam fazer, não comigo, né? Mas quantas pessoas nós temos para agradecer? Quantas pessoas? Uhum. Aí nesses dias eu postei uma foto, e você foi uma das que curtiu, né, com um casal querido, amigo, que é o Mussolini de Oliveira Campos, né, que é uma Sim. pessoa a quem eu sou muito grato, é meu mentor até hoje, até hoje. Ainda que eu não o acione, mas há momentos na minha vida que eu tenho que tomar algumas decisões e que eu penso assim, o que o Mussolini faria nessa situação? Assim como Uhum. os meus filhos fazem comigo. Anteontem, o meu filho mais velho, o Saulo, ligou para mim, hoje também, nós falamos por telefone, e ele fala que faz isso comigo. O que meu pai faria nessa situação? E muitas vezes ele me liga e fala assim, pai, consulta, né? Quero fazer uma consulta. E anteontem ele fez isso. Né? Então, nós precisamos ter mentores. E segundo, agradecer. Né? Quantas pessoas todos nós temos que agradecer? Então, sejamos gratos. Você agradeceu agora há É. pouco a Alice, eu sempre agradeço, ela é uma figura extraordinária. Você ainda vai ter o prazer de conhecê-la, eu tenho certeza disso. Tá bom? Sim, com toda Muito bem, então certeza. vamos lá. Vamos lá. Paulo Empreendedorismo em tempo de Roberto, Covid. Né? é um Empreendedorismo em tempo tema de Covid. Né? Pois polêmico. é, existem duas coisas que são muitíssimo democráticas. Uma delas é o tempo. O tempo é o mais democrático dos recursos, porque ele é igual para todo mundo. Nem o oxigênio é tão democrático quanto o tempo, porque o oxigênio, em função de poluição, tem lugar que é melhor que outros lugares. Às vezes, na mesma cidade, um bairro é melhor, se respira melhor do que um outro bairro. Então, o oxigênio é gratuito ainda, e todo mundo tem, só que com qualidades diferentes. Agora, o tempo é o mais democrático dos recursos, porque ele é igual para todo mundo. O que eu faço com o meu tempo, quem faz a diferença. Nós vamos mais adiante voltar a esse assunto.
Tá. Mas existe uma outra coisa que se tornou democrática, negativamente, mas é democrática, que foi a pandemia. Ela atingiu a gregos e troianos, ela atingiu todo mundo. Não tem ninguém na face da Terra que não tenha, de certo modo, sido atingido pela pandemia. Alguns mais, outros menos. Mas, de algum modo, todo mundo foi atingido. Ou através da família, através da empresa, através de si próprio, né? Pessoas já morreram, né? Pessoas adoeceram, pessoas se curaram. Mas então esse momento ele atingiu a todo mundo. Empresas pequenas e empresas grandes foram atingidas. A diferença é o que cada um faz com essa situação. Como é que cada um enxerga. Então o empreendedor visionário, diante dessa situação, ele falou, opa, esse negócio vai me atingir. Uhum. Então ele se antecipou ao atingimento. Quando foi manifestado que todas as empresas teriam que fechar e teriam que cumprir as ordens da Organização Mundial de Saúde, o empreendedor ele já estava pensando um passo adiante. O que eu vou fazer? Vou vender online? Vou dispensar minha equipe? Ele já estava, diante do problema, ele começou a pensar na solução. Porque ele sabia que ele seria atingido, ou mais ou menos, mas seria atingido. Por quê? A situação do empreendedor, de um modo geral, ele não parte para a negação. O ser humano, de um modo geral, ele parte para a negação. Não, isso não vai chegar em mim, isso não vai ser nada, isso vai passar e tal. O empreendedor, ele já toma as precauções. Então, ele já começa a pensar nas soluções, nas possíveis soluções. Então, primeiro, a pandemia pegou a todos nós fomos atingidos. Todos nós fomos convidados a efetivar mudanças. Quem rapidamente começou a pensar em mudança, em o que vai fazer, essas pessoas e empresas, começaram a perceber que poderia ficar no mercado. E aí eu vou abrir um parênteses, porque aqui na nossa live, certamente tem pessoas que conhecem pessoas que fecharam a sua empresa. Uhum. E aqui eu vou fazer a declaração que eu tenho feito em todas as lives que eu tenho participado, e eu peço desculpas, mas é a mais pura verdade, a verdade dói. As empresas que fecharam na primeira semana, na primeira quinzena, no primeiro mês, elas não fecharam por causa da pandemia. Elas fecharam porque já estavam fechando, já estavam mal. Empresários que não têm, e aí eu faço a distinção, já eu faço, entre empresário e empreendedor, eram empresas que não tinham metas, não tinham planejamento, não estavam organizadas, porque toda empresa ela precisa ter um oxigênio extra. Assim como nós temos o oxigênio extra, a empresa também precisa ter. O que é esse oxigênio extra? É saber que se ela deixar de vender por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, que é o ideal, ela tem como tirar dinheiro para pagar os seus funcionários, pagar o aluguel, pagar os impostos que tiver, enfim, pagar o contador, fazer frente aos seus custos fixos. Então, a empresa que não tinha essa reserva, que contava com o faturamento de hoje para pagar as contas de ontem, essa realmente quebrou. Mas não foi por conta da pandemia. A pandemia foi a gota d'água, simplesmente. Né? Então, entendi. Voltando, aquelas... pode falar. Todos nós fomos atingidos, todos nós precisamos efetivar mudanças, e quem saiu na frente, quem mudou mais rápido, é aquela frase famosa das nossas avós, né? Quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. Então, aquele empresário que de cara ele se mexeu, vamos pegar um exemplo de um restaurante. Um restaurante que não vendia delivery, mas rapidamente ele começou a vender delivery, começou a colocar à disposição esse serviço, ele saiu na frente. Então, ele se adiantou e saiu na frente. Ele conseguiu manter os seus clientes até conquistar clientes novos. E uma outra situação desse Covid, que eu busco aqui a minha cola, né, é a questão da agilidade. Né? Nós precisamos ser ágeis. E aí vale como funcionário, vale como empresário, a agilidade é que faz a diferença. E aí eu volto lá em Charles Darwin, que dizia o seguinte: não serão os mais rápidos, não serão os maiores que vão sobreviver. Serão aqueles que tiverem mais capacidade de adaptação. Então, Perfeito. Nesse processo de mudança, nós precisamos nos adaptar a uma nova realidade, a um tempo novo, que não vai voltar mais à normalidade. É comum a gente ouvir pessoas falando, não, porque quando voltar à situação normal,
eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não vai voltar ao normal mais. Porque quem começou, como nós começamos a fazer live agora, usar as ferramentas, e eu comecei também recente a fazer isso, eventualmente eu fazia algum atendimento de coaching ou de mentoria pela internet, por questão até de distanciamento e tal, ou de outro compromisso, mas era eventual. Agora tem sido recorrente. Né? Quer dizer, presencialmente eu não estou fazendo nenhum nos últimos 70 dias. Tem sido tudo virtual. Então a probabilidade, né, não é nem probabilidade, a garantia é que isso vai continuar, esse trabalho online. As empresas que começaram a vender online, eu vou dar mais adiante alguns exemplos práticos de empresas que começaram a vender online e que vão continuar. Vão continuar. Vamos lá. É por isso que quando eu fiz essa provocação, e eu selecionei, né, eu fiz uma série que eu apelidei, eu intitulei, melhor dizendo, o novo futuro já chegou, vem ao encontro disso que você está dizendo, exatamente isso. Não dá para eu ficar esperando o Covid passar, a pandemia, eu estar liberada para ir para as ruas. Uma coisa é o ficar no isolamento, quem pode ficar, né? Outra coisa é você ficar esperando, porque a vida não vai ser mais como era. Então tem que estar antenado a essas mudanças que estão acontecendo. Acho de muita propriedade que você colocou na questão de que muitos que já estavam com problemas, né, nas suas empresas e simplesmente fecharam, infelizmente. E quando você diz, quando você colocou aí de forma brilhante, da pessoa antever, ficar pensando, isso não tem nada a ver com pessimismo, sofrer antecipadamente com o futuro, é o contrário. É exatamente se organizar para que num momento como esse, a pessoa minimamente ter condição de, opa, deixa eu respirar, vou continuar pagando as pessoas. Enfim, esse é um dos... É o primeiro caminho, Paulo Roberto. É o primeiro assim, caminho. Se mexer? Se mexer. Até porque, Silvana, desde 480 anos de Cristo, eu gosto de citar essa frase, porque ela é muito verdadeira e muito verdadeira agora, nesse momento. Um filósofo chamado Heráclito, ele diz o seguinte: a única coisa que existe de permanente é a mudança. Olha só que fantástico. A única coisa que existe permanente é a mudança. Então, o mundo está mudando o tempo todo. A diferença está na velocidade das mudanças. Nós saímos da revolução, da fase da agricultura para a fase industrial, demorou anos, né? Demorou séculos, na verdade. Da industrial para a fase da revolução agricultura, para a industrial, e depois da industrial para a tecnológica, demorou menos tempo. E agora, cada vez menos tempo. Se alguém comprou um celular essa semana, ele já está obsoleto, porque as indústrias já estão lançando coisa nova. Então, essa mudança é permanente. O ser humano também precisa mudar. Então, o Peter Drucker dizia o seguinte: se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia no passado, você vai ficar para trás. Em outras palavras, não são bem essas palavras, mas o Peter Drucker ele é tido como o pai da administração moderna, e ele é um estudioso desse assunto, deixou um grande legado, mas ele diz o seguinte: se você faz as mesmas coisas que fazia ontem, faz hoje, você vai ficar para trás. Então você tem que estar permanentemente mudando. Então mudança é permanente. Então nós temos que estar preparados para a mudança. E aí eu quero dar um alento àqueles empresários que se tornem ou que são empreendedores também, porque, Silvana, o empresário às vezes quebra. O empreendedor quebra, mas a empresa quebra, ele não. Ele renasce da cinza. Então aquele que quebra e se angustia, e deita no choro, né, mergulha no choro, ele acaba realmente se afundando. Eu vou falar já disso daí. Existem 3 situações nas nossas vidas que acontecem. Uma delas a gente não pede para acontecer, que eu chamo de angústia. Ninguém pede para ficar angustiado. Angústia simplesmente é uma situação que vem de fora. Geralmente vem de fora. E se eu não resolver, ela vem para dentro e ela só aumenta. Então, por exemplo, quando a Silvana Coelho me convidou para fazer essa live, gerou no Paulo Roberto, gerou em mim uma angústia. Uma angústia. Puxa vida, eu vou tratar de um tema, é um tema que eu gosto, que eu tenho certo domínio, eu tenho certa especialização nisso e tal, mas eu vou falar para as pessoas e é uma responsabilidade. Então, gerou angústia. O que eu fiz? Fui estudar mais, fui preparar.
né? Fui me preparar, a gente trocou umas ideias, né, que perguntas podem ser feitas, e eu falei para você, fica à vontade, faz aqui você quiser, porque se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei, né? Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas eu me preparei. Isso se chama direcionamento. Então eu saio da angústia, eu saio para o direcionamento. Por isso que tem empresário, tem empreendedor, que ele, na situação da angústia da pandemia, ele saiu para o direcionamento. Ele começou a resolver as coisas. O que eu posso fazer? Alguns perguntaram para a sua equipe, melhor ainda. Alguns perguntaram a outras pessoas, a conselheiros, a consultores, a mentores, perguntaram a si mesmo. Porque o empresário, o empreendedor, se ele olhar para trás, ele já passou por outras crises. Como é que ele fez? O que ele fez? Como é que ele resolveu? Então ele tem a resposta. Então, angústia, direcionamento, e a terceira é ótima, que é a celebração. Ao final dessa live, nós vamos celebrar, né? Vamos comentar aqui um com o outro, mas depois eu vou celebrar. Vou falar, poxa, que bom que eu dei o recado, que foi assim, que foi assado. A minha esposa vai me dar feedback, né? Algumas pessoas vão dar feedback. Isso é celebrar. Então nós precisamos celebrar. Sair da angústia para o direcionamento, do direcionamento para a celebração. Pois é, dentro disso também, à medida que você está falando, eu me coloco um pouquinho. Ontem eu recebi uma ligação e não foi a primeira. As pessoas às vezes olham para mim e acham assim, nossa, ela não tem problema, ela está sempre feliz, que situação é essa? Eu vim de um luto recente, ainda é algo que me machuca, obviamente, e veio a pandemia seguida disso. Querendo ou não, perdi a pessoa mais importante da minha vida, que é a minha mãe. Mas eu tinha dois caminhos no meio disso, dessa pandemia. Morrer de pena de mim e ficar aqui chorando todas as minhas mágoas, o que não vai trazer de volta a pessoa que eu mais amo nessa vida, ou transformar isso em saudade. Esse era o ponto do luto. Ok. E a segunda questão é em relação ao trabalho. Opa, eu estou dentro de casa, eu posso ficar na minha casa, confinada, mas eu preciso criar, eu preciso continuar a minha vida. E eu resolvi, dentro daquilo que eu acredito que eu sei fazer, que é escrever, é ser comunicadora, a começar a mexer um pouquinho mais e fazer um movimento em prol disso. Porque ou eu ficava nessa angústia eterna do problema, ou eu ia em busca das coisas que eu acredito e para levar, inclusive, para outras pessoas. Então, assim, dentro disso que você falou, eu fiz o dever de casa? É isso mesmo? Mas tranquilamente, quer dizer, eu não sabia disso. Primeiramente, meus sentimentos pelo tua mãe, uma pessoa queridíssima, tive assim, um grande prazer de conhecer, de conviver, né? Mas, olha só, é isso, exatamente isso. Angústia, você direcionou, né, para o trabalho, para a sua ocupação, para desenvolver novos projetos e tudo mais. E isso que você fez agora é celebrar. Isso é celebrar. Quando a gente fala de celebração, de um modo geral, as pessoas entendem que é beber e comer. Não é. Celebrar é comentar com o outro. É falar, puxa vida, venci essa batalha. Eu saí do estágio que eu estava, né, e subi mais subi degraus na minha vida. Isso conta. Isso faz uma grande diferença. Hoje eu tive o prazer, agora há pouco, estava lendo ainda para a lista, ainda há pouco, uma declaração de um ex-aluno, foi meu aluno no São Vicente, aí em Petrópolis, em 77, 78, 79. Hoje um grande empresário no Rio de Janeiro, Orlando, ele costuma participar de algumas lives, não sei se ele está aí, se ele entrou. Porque, só para o pessoal saber, vai passando rápido aqui, a gente não consegue ler todos os nomes. Não consegue ver, não consegue. Então a gente consegue ver. Acabei de ver aqui que a minha irmã lá de São Paulo, de Osasco, entrou aqui. Aliás, de Barueri. Que maravilha. Acabou de entrar aqui. Né? A Geralda acabou de entrar. Estou vendo aqui a Geralda. É isso aí. Então, nem sempre dá para ver. Desculpa aí o pessoal que entrou e a gente não consegue agradecer, mas é muito bom saber que você está do outro lado, né? Mas é isso que você falou, quer dizer, então, aí o Orlando, quando ele manifestou, mandou uma mensagem que ele lembra, ele lembrou de uma determinada aula que eu dei, de uma frase que eu falei lá, né? De uma campanha da fraternidade, que eu falei de justiça e trabalho, e ele falou que ele leva isso para a vida dele, e ele tem essa relação com os funcionários dele. É uma empresa grande no Rio, falou, não tem preço, né? Não tem preço. Ele celebrou, ele para comigo, e eu celebrei com a minha esposa, e estou celebrando agora com vocês falando isso. Isso não tem preço. Quer dizer, eu lá com os meus 23, 24 anos, não tem preço, não tem preço. Com os meus 23, 24 anos, iniciando a minha vida de professor, e descobri ali que eu queria ser educador. E nunca mais deixei de ser.
Pois é, e então eu vou mais adiante também nesse flashback aí, aproveitando, que tem a ver com você, que sempre foi empreendedor e alguém que eu me espelhei muitas vezes. Eu era criança, não que você seja tão mais velha assim que eu, mas tem um período que 10 anos, quando você Faz tem 10, diferença. o outro tem 20, faz diferença. E você já era um empreendedor, você ia de sala em sala, na escola Rui Barbosa, levar livros para Saudações. nós. Nós fazíamos, tinha uma cartelinha em que nós vendíamos o livro e ganhávamos o livro. Eu achava aquilo tão sensacional. E passou um tempo, eu falava assim, gente, eu acho incrível isso que essa pessoa faz. Que era você, Paulo Roberto, sempre ligado à cultura, à educação. Passou um período, você tinha a papelaria Estação, eu me lembrei isso tudo essa semana. É. E eu estava na 7ª série, antiga 7ª série, a professora era Marcília, e você recebeu lá na estação, para uma tarde de autógrafos, Paula Saldanha. Fala, A Paula Saldanha. Saldanha É. do Globinho. E a professora Globinho. Marcília me deu a tarefa de ir lá entrevistar Paula Saldanha na sua papelaria. Olha só, você já era jornalista então, né? Olha só, Olha, que legal. tá vendo? Que legal, E você né? tem parte disso também. Oh, que legal, já era comunicadora. E, aliás, a Paula Saldanha era uma grande comunicadora, né? E aí O livro você dela, trouxe ela. O Praça 15, o nome do livro dela. O Praça Nossa, 15, era a que história de um memória, menino. hein? O Praça 15. Ela tinha um livro, era a história de um garoto e tal, eu lembro direitinho. Né? Tá vendo Pô, só? que legal, Silvana, que legal, né? Que legal. Ô, Paulo, Muito bom isso. eu anotei algumas perguntinhas aqui de algumas pessoas, porque como eu te falei também, tenho comentado com todo mundo, não tem problema nenhum em estar aprendendo, hoje já estou mais posicionada, tudo, mas eu tenho dificuldade de acompanhar as perguntas ali. Então, algumas pessoas me mandaram, outras eu troquei com você ideia. A primeira coisa, independentemente da idade, é possível nós nos reinventarmos profissionalmente? É possível isso? Oh, que legal. Oh, fantástica pergunta. Legal, quero fazer a saudação aqui a Lília Frari, lá de Osasco, que entrou também. Essa RP Barbosa é minha querida cunhada. Opa! Médica lá de Ribeirão Preto. Obrigado, Rebeca, pela presença aí. Minha eu vi sogra algumas tá por aí pessoas também, presentes aí, já que você está aproveitando. Isso aí, É bom, né? aproveitando. Vou mandar beijo também, então, peraí. Maiara, Andréia, todo mundo entrando. Pronto, pode ir agora. Isso. Segue com a Legal. pergunta, com a Mas olha resposta. só, reinvenção é a palavra da vez. Assim como mudança é a palavra da vez, né? Mudança ela é permanente, está sempre acontecendo. Se reinventar é uma necessidade. Nós precisamos fazer isso o tempo todo. Por exemplo, eu tive que me reinventar nesse período agora. Né? Uhum. Como eu disse, eu não tinha a afeição. A Vânia Coelho entrou aí. É possível sim. Minha irmã, Eu me reinventei. minha irmã. Essa irmã, que legal. E Então, olha o coelho aí, fala. Olha o coelho aí, é verdade. Eu tive que me reinventar. Quer dizer, então, eu sou usuário de internet, sou usuário de mídias sociais, mas é primário, usuário primário. Então, eu tive que me aprimorar um pouco mais. Eu tenho a vantagem da Alice, que é bem mais nova que eu, ela tem muito mais facilidade, então pega com muito mais, tem um tirocínio rápido, ela pega fácil as coisas, então ela me assessora. Mas eu tive que fazer, porque ela trabalha, ela tem os negócios dela, tem a atividade dela, então não posso o tempo todo tê-la à disposição. Né? Então, eu tive que me reinventar nisso. E o que eu preciso fazer, o que cada um de nós precisamos fazer para se reinventar? Primeiro, ter a disposição de aprender novas coisas. Que, aliás, é outra máxima de Peter Drucker. O Peter Drucker, ele, a cada 4 anos, ele fazia um curso de meses ou de um ano, um curso de algo que não tinha nada a ver com o trabalho dele. Era um jeito de se reinventar, adquirir novas informações, novos conhecimentos fora da área dele. Né? Mas vamos voltar à questão da reinvenção na sua área. Na sua área, o que eu posso fazer? Hoje eu recebi um vídeo de uma empresária que ela tem uma agência de turismo. Vamos imaginar a agência de turismo nessa pandemia. Excelente exemplo. Quer dizer, então, 95% caiu. Né? Eu assisti uma live esses dias do Roberto Chiniachig entrevistando o CEO da Gol, que é o Paulo
Kaknikoff. Então, o Paulo disse o seguinte, o movimento deles caiu 93%. 93%. Eles tiveram que se reinventar. Quer dizer, eles fizeram uma série de ajustes atendendo à legislação, fizeram suspensão de contrato para alguns, redução de 50% dos salários e tal. Então, a empresa está se reinventando. Eu estava lendo ontem uma pesquisa dizendo o seguinte, no mínimo 10 empresas aéreas no mundo vão fechar. E vão fechar aquelas que não conseguirem se reinventar. Eu recebo todo dia anúncio da TAM, da Azul, da Gol, vendendo passagem para o ano que vem. E isso é um jeito de se reinventar. Então, eles estão procurando alternativa. O que estão fazendo? Né? Buscando alternativas. Validando e as agências passagem, de viagem, por exemplo? Então, essa empresária, por exemplo, tem uma agência de viagem, então ela está conseguindo adiantar algumas vendas de passagem, mas o que ela fez? Ela tem facilidade de fazer comida. Então, ela criou um negócio, viagem pelos sabores. Olha só, usou a questão da viagem e inventando pratos. Viagem pelos sabores. Ou Viagem pelos Sabores da Serra. Me parece que o nome é Viagem pelos Sabores da Serra. Então, ela está criando pratos e fazendo em casa e fazendo um delivery, entregando para as pessoas. Olha que sacada. Se reinventou como empresária. Ela precisa pagar as contas dela. Né? Então, ela teve, ao invés de sentar e chorar, gerou angústia, vamos voltar, gerou angústia, direcionou e celebrou. Celebrou comentando. Né? Mandou um vídeo para mim, ela fez um seminário chamado Empretec comigo, foi minha participante nesse seminário, e mandou um vídeo contando, para um vídeo de 2 minutos, contando o que ela fez para se reinventar. Então é possível se reinventar em qualquer idade. Em qualquer idade. Não tem idade para se reinventar. Então, pelo que você está colocando aqui, o conselho, não, a sugestão, no caso, seria a pessoa, de repente, tentar entender outras habilidades que ela possa vir a ter para desenvolver. Porque às vezes é alguma coisa, né? Como por exemplo essa da agência de viagens. No momento ela não pode nem pensar, ou é dona de hotel, enfim, ela se reinventou com uma outra habilidade. Isso é uma sugestão para essas pessoas que estão tentando aí buscar um novo começo, Paulo? Você acha? Pô, show! Primeiro quero dizer que a Karen acabou de entrar aqui, ou entrar ou já estava aí. Ela falou com aperitivos. Né? Se quiser colocar mais informações aí, Karen, porque você mandou agora à tarde o vídeo, eu vi e já trouxe seu exemplo aqui. Né? Um exemplo quentinho. Pode então, trazer exemplo para a gente. Ótimo. Pode trazer. Ótimo. Legal, Karen. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Né? Com aperitivo, sabores com aperitivo. Muito bem. Elcio da Giromoto acabou de entrar aqui, um grande amigo também. Obrigado, tá Elcio. Entrando. É uma empresa de oficina de motos e venda de acessórios. Muito bem. Então, descobrir que habilidades que eu tenho. A minha sugestão, Silvana, é que você não fuja muito do seu propósito de vida. Porque cada um de nós tem um propósito de vida. Por exemplo, eu estabeleci lá em 1997, né, a maioria que está assistindo aí não tinha nascido ainda, o meu propósito de vida. Ajudar as pessoas apoiar as pessoas no processo de transformação delas mesmas. Dar esse apoio. Então, fiz isso como professor, fiz isso como livreiro, fiz isso como agente cultural, né, em Petrópolis. Então, eu fui fazendo isso ao longo da vida. André Constância, André, querida, Andréia. tudo bem? Grande jornalista. Ela continua na tribuna? Andréia, continua na tribuna ou não? Não, Andréia, ela é editora-chefe do Acontece na Serra do Rio, onde eu escrevo. É a culpada de eu estar lá no Acontece na Serra do Rio. Muito legal. Uma revista maravilhosa. É uma revista online, antenada. Bem à frente ao tempo também. Pode acompanhar. Vou acompanhar. Uma grande jornalista, André. Tenho o maior respeito por ela. Sem dúvida. Muito bem. Então, o ideal é que a pessoa se reinvente, se reinvente dentro do propósito de vida dela. A habilidade que ela faz, as competências que ela tem. Né? Agora, se aquilo não é suficiente, né, se aquilo lá não vai dar a ela o ganha-pão, faça outra coisa. Eu costumo dizer, Silvana, com muita humildade, que eu não morro de fome, porque se precisar eu vendo coquinho na praia. Se precisar eu vendo coquinho na praia. Mas eu vou fazer qualquer coisa lícita que me permita sobreviver. Graças a Deus, né, eu
sempre ganhei a vida e continuo ganhando a vida fazendo aquilo que eu mais amo. Ainda me pago para fazer isso, né? Que é treinar pessoas, dar palestras, dar cursos, né? Como eu ganhava dinheiro vendendo livros, fazendo eventos culturais, né? E até porque a minha preocupação nunca foi ganhar dinheiro. O dinheiro, aí o Peter Drucker diz o seguinte, lucro resulta de coisas bem feitas. Se eu faço bem feito, aquilo vai gerar um resultado, inclusive financeiro. É uma consequência, né? Então, é consequência. Então, nesse momento de reinvenção, procure fazer aquilo que você acredita que você é capaz, e se você acredita que você não é capaz, mas aquilo vai te dar algum subsídio, vai te dar um recurso financeiro, aprenda a fazer. Porque tem sempre alguém que sabe aquilo que você não sabe. E aí, então, isso se você aí... não sabe alguma Pode coisa, falar. pergunte. Se você não sabe alguma coisa, pergunte. Tem sempre alguém que sabe aquilo que você não sabe. Sem falar que nós temos hoje à nossa disposição o famoso Google, né? Que também você aprende muita coisa pelo YouTube, muita coisa. Posso, há uma outra pergunta? Posso abusar? Claro. Dos seus conhecimentos? Então vamos lá. Com prazer. Dentro disso tudo, você falou ainda há pouco, né? Porque alguns empresários já conseguiram se ajustar. Não estou falando de dinheiro, porque é muito fácil também o empresário que já tem uma condição financeira ele se adaptar. Então eu não quero dar esse como exemplo. Eu vou falar do pequeno empreendedor, o pequeno empresário e médio. Porque alguns conseguem com maior facilidade arregaçar as mangas e a luta e ver a solução e começar a se reinventar, que nós também estamos falando aqui, e outros procrastinam, ficam naquela do ai, tadinho de mim. Por que isso, Paulo? É o processo de vitimização, né? Antes eu quero abrir um parênteses aqui e dar um recado para a Mônica Lourenço Almeida. Ela falou assim, estou ativando meu bazar, não somente vendo, como troco por alimentos, podendo assim ajudar outras pessoas. Legal, Mônica. Mas um pouquinho antes você falou uma frase, que é uma frase perigosa. Você falou assim, estou tentando me reinventar. Aí, Moniquinha, recado para você. Tira o tentando. Estou me reinventando. Tira o tentando. Porque senão você fica só na tentativa. Né? A Mônica é agente de viagens. Ah, legal, Mônica. Legal. Legal, quer dizer, você está sofrendo menos consequências. Com certeza. O pessoal de viagem, né, tem alguns contatos de pessoal de agência de viagem que está comentando isso. Mas o tentar, ele joga para o nosso cérebro, e aí isso daí questão neurológica, joga para o nosso cérebro uma desculpa já. Ah, eu tentei. Então, quando eu fico só tentando, né, tentar, às vezes, é uma maneira, um modo, tentar, às vezes, é um modo barulhento de não fazer acontecer. Então, faça acontecer, não apenas tente. Né? Então, não tente reinventar, se reinvente. Né? Sai em campo. Legal. E hoje é a primeira vez que a Moniquinha usa Instagram, então ela já está se reinventando aí. Ela não tinha nem Instagram, ela aprendeu lá, vou abrir esse parênteses aqui, então é sinal de que ela está no caminho, então, né? Tirar a palavra tentar e conseguir, não é isso, Paulo? Exatamente. Então, vamos lá, volta lá o que você estava falando. Bom, então, do vitimismo. Do vitimismo. Então, as pessoas às vezes se vitimizam, né? E é do ser humano. Muitas vezes, nós também, eu mesmo, às vezes me vitimizo diante de uma situação e tal, e aí eu tenho que ter alguém para me provocar. Peraí, opa! Né? Quando eu mesmo não me provoco, é bom ter alguém, e aqui em casa eu tenho, né? A Alice, nesse ponto, ela fala, mano, qual a situação? Você sabe para os outros, e aí? Né? Então, essa provocação é importante ter alguém que nos provoque. Porque dentro de nós estão as respostas que nós precisamos. E quando não está dentro de nós, está ao lado, perto, próximo da gente. Você falou do Google, né? Por exemplo, né? Eu estava conversando com o meu irmão hoje, eu tenho um irmão que mora em São Paulo, e ele é taxista, ele tem um táxi. E ele falou que está muito difícil, porque as pessoas não saem, as pessoas não vão mais para o aeroporto, não vão mais para a rodoviária. E eu perguntei para ele, falei, Guido, mas os supermercados estão funcionando. Por que você não para em frente ao supermercado? Fica lá, fica à disposição. Ele falou, é verdade, eu acho que eu vou colocar uma placa, né? Levo você para casa com as suas compras e tal. Eu falei, beleza, é isso daí.
Quer dizer, é um modo de o que eu posso fazer de diferente, porque eu sei, se nesse momento eu fizer igual ao que eu fazia, eu não vou ter resultado. Os resultados vão ser pífios. Né? Então, sair do vitimismo, ter a mente aberta para esse processo de reinvenção. Estou anotando aqui, estou anotando. Né? Sair do vitimismo, vamos lá. Sair do vitimismo, mente aberta. Diz que a mente só funciona, que a mente é igual paraquedas, né? Só funciona aberta. Mente Ótima, é igual paraquedas. Nossa, ótima colocação essa. Não é minha, já ouvi essa frase, não sei de quem é, se eu soubesse falaria. Né? Então, é cair na real. O momento é de cair na real. Não entrar no pessimismo, que vai afundar, que não vai dar certo. Não cair no otimismo, que é aquela pessoa que, não, isso vai passar, vou esperar para ver como é que fica e tal. Né? Isso é próprio das pessoas excessivamente otimistas. Não que seja negativo ser otimista. Mas existe uma outra figura, então eu falei do pessimista, falei do otimista, quero falar do realista. O realista é o empreendedor que faz acontecer. O realista é aquela pessoa que, ainda que não seja empreendedora, ela tem o intraempreendedorismo. São pessoas visionárias, que enxergam além, que enxergam para diante do nariz, né? Que não olha o próprio umbigo. Né? Porque o vitimista é aquele que olha o próprio umbigo, ele acha que só acontece com ele. Isso foi para ele, a pandemia foi para ele, tudo ele acha que é com ele. Tudo então, é contra ele. E o que o realista faz? Vou imaginar, vou fazer uma figura de linguagem aqui, vamos imaginar a seguinte situação, não é figura de linguagem não, é uma metáfora. Vamos imaginar que estamos todos viajando num barco, e num barco estão lá várias figuras, inclusive o pessimista, o otimista e o realista. E aí, de repente, vem uma tempestade, o barco começa a balançar e tal. O que o pessimista vai dizer, Silvana, nessa hora? A tendência é o pessimista dizer assim, vai cair, vai cair, vai afundar, vão morrer todo mundo e tal. Essa atitude pessimista, ele entra no processo de desgraceira. Né? Ele entra no processo que vai ser tudo ruim. O que o otimista fala? Não, peraí, que isso daí vai passar e tal. Nós sabemos que vai passar, a tempestade passa. Mas eu não posso ficar esperando passar. O realista, o que ele faz? Ele ajusta as velas, ele consulta a bússola, ele consulta um especialista, ele vai verificar se o comandante sabe para onde está indo, o que pode ser feito. Né? Então, eu gosto muito dessa comparação, né, de ajustar as velas. Nós, neste momento, precisamos ajustar as nossas velas. Porque abrindo um parênteses em relação... Pode falar. Dizer. Pode falar primeiro, então, porque tem duas pessoas ali. Vai, fala. Legal. Se nós temos um rumo, queremos chegar a algum lugar, é ajustar as velas e direcionar o nosso barco para essa nossa meta, para esse nosso rumo. Tem dois exemplos aí que eu quero ressaltar. O Alquimia dos Temperos é um restaurante que não fazia o delivery. Era assim, o foco dele era o turista, porque ele tem, além do à la carte normal, eles têm comida vegana. Então, muitos turistas de tudo quanto é canto, é perto da catedral. Então, o foco dele maior era o turista. Ele tinha o delivery, mas ele se reinventou e potencializou esse delivery dele. Então, está dentro disso que você está falando. A própria Vânia que entrou ali, ela é uma pessoa que trabalha com artesanato, ela intensificou o trabalho dela com artesanato, aí fez um diferencial, está indo levar na casa das pessoas, vai de carro. Então, assim, estou dando esses exemplos que entraram aqui agora, dentro disso que você falou, de que estão literalmente arregaçando as mangas. Não é isso que tem que ser? É isso mesmo, arregaçar as mangas e cair em campo. Alguém aí, eu só não peguei o nome da pessoa, mas alguém aí falou assim, em que o otimismo pode atrapalhar o empreendedor? É o excesso de otimismo. Porque o otimista excessivo, ele fica esperando acontecer. Ele tende a falar, não, isso vai passar. Ele entra naquele processo da poliana, né? Não, isso vai acontecer. Deslumbrado, não, isso vai acontecer. Já passei por várias crises e todos nós, principalmente os que fizeram 21 anos há mais tempo, como eu, né, já passamos por várias crises, mas nunca nenhuma igual a essa. Nunca. Igual a essa não aconteceu ainda, eu não vou dizer na história da humanidade, que eu não sei, mas nos últimos 102 anos não aconteceu nenhuma crise como essa pelo seu raio de abrangência. Pegou gregos e troianos, pegou todo mundo. Né? Então, o que atrapalha, otimismo não atrapalha. Aliás, tudo em excesso atrapalha, até remédio. Né?
Ah, sim. Então, Então, otimismo e excesso também faz é, mal. você deu uma colocação muito boa, porque esse otimista deslumbrado fica no oba-oba e tá tudo certo. Rosemarie tá mandando dizer aqui para você que Ai, sente saudade de você, entrou aqui na figura nossa live também. extraordinária. É um amigo Figura também de São extraordinária. Paulo, também, Mike, mandando um abraço. Paulista, Muito você é obrigado. paulista, né? Você é paulistano, né? Não, Você? eu nasci no estado do Rio, nasci em Vassouras, fui criado em São Paulo. Vivi muitos anos em Osasco, em São Paulo. Por Ah, isso tem tá. algumas pessoas. Ah, foi a Andréia que fez a Entendi. pergunta. Legal. Obrigado, Andréia, pela Ó, contribuição aí. Legal. posso fazer mais Rosemarie, pergunta? grande amiga do tempo da É, Rádio Imperial. pois é, Que tá legal. dizendo aí que tá com saudade de você. O Zé Roberto ficou de participar hoje aí também. Gabriche, nosso amigo em comum Zé Roberto também. Calixto, grande amigo. Ele e a Maria Lúcia. É, Né? Patrícia, que é do gerente do banco de sangue, ó, entrando aí também. Pode falar. Legal. Prazer ser Maria Paulo. Lúcia. Maria Lúcia foi diretora de escola durante muitos anos. Maria Lúcia É, Gabrich, José Roberto Gabrich. é. Aproveitando que Mas a pode fazer Patrícia outra entrou pergunta. aí, antes de eu fazer a pergunta, a Patrícia é gerente do Banco de Sangue aqui de Petrópolis. E aproveitando para falar Banco com todo Sangue. mundo que eles estão tomando todas as medidas de segurança para que as pessoas doem sangue com segurança. Acho que é importante falar isso aqui também, Legal, aproveitando legal, esse gancho legal, e pegando a carona aqui. legal. Vamos lá. Está preparado para mais Eu uma tinha até pergunta? carteirinha. Ah, é? Pode Você tinha trazer. carteirinha? Vamos lá. Carteirinha do Banco de Sangue, de Paulo, doador do Banco de Sangue. é mesmo? Então, maravilha. Tem muita É. gente precisando de sangue. Vamos lá. Qual é o tipo de liderança? Você até já comentou um pouco aí dentro dessa questão do otimista, do pessimista, do realista, que o mundo dos mundos é ser realista, mas qual é o tipo de liderança que possibilita uma adaptação mais rápida aos novos tempos, a esse novo futuro que já chegou, vamos dizer assim? Que liderança é essa, Que bom. Paulo? Bom, primeiro tem que ser uma liderança que tenha a capacidade da escuta ativa. O que é escuta ativa? E aqui eu quero fazer o que é a escuta ativa? Eu quero até fazer uma distinção aqui. É diferente ouvir e escutar. Ouvir é ter o aparelho auditivo funcionando. Aí ouvir é ter o aparelho auditivo funcionando. Aí eu ouço. Escutar é processar aquilo que você ouviu. E o líder que não escuta, ele não provoca mudanças. Porque as mudanças não dependem só do líder. Depende das pessoas que estão ao lado dele. Então, primeiro, ele precisa ser capaz de escutar até quando não é dito. Ele precisa ouvir, né, e escutar o que está nas linhas. Então, o bom líder é aquele que ouve e escuta aquilo que não foi dito. Que ele consegue ler a situação, ler o momento. Por isso eu volto, o empreendedor, líder, que percebeu que algo sério iria acontecer, ele não titubeou. Ele já começou a fazer mudança. Ele já começou a fazer os ajustes necessários. E outra questão do líder. O melhor líder nesse momento, e em todos os momentos, é o líder inspirador. Aquele que inspira confiança, e inspira confiança não pelo que ele fala, mas inspira confiança por aquilo que ele faz. Porque aquilo que ele fala será esquecido, às vezes, no momento seguinte. Aquilo que ele faz nunca será esquecido. Entendi. Então, Agora, inspirar as pessoas. Inspirar as pessoas. Inspirar as pessoas e influenciar as pessoas pelo exemplo. Então, eu inspiro e influencio por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu falo. São as atitudes, na verdade, né, Paulo? Atitudes. Através das minhas atitudes, através das minhas ações, dos meus exemplos. Então, se nós pegarmos exemplo de líderes da história, né, nós podemos pegar vários. Nós podemos começar com Jesus Cristo, né, que foi um líder que influenciou as pessoas de um modo que, até hoje, né, até quem não é cristão, até quem é ateu, tem em Jesus Cristo uma figura de respeito. Porque, primeiro que ele dividiu a história, né? E ele influenciou de tal modo que, com 12, ele fez a revolução que fez.
É verdade. Podemos pegar, então, saindo de Jesus, podemos pegar Mahatma Gandhi, podemos pegar o Martin Luther King, podemos pegar o Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso. E quando saiu e se candidatou à presidência da África do Sul, aliás, tem um filme que, se você não assistiu, as pessoas que estão nos assistindo, se não assistiram, assistam, que é Invictus. É um livro fantástico, é um filme fantástico do Nelson Mandela. Quer dizer, influenciou pelo exemplo. Quando ele saiu, quando ele assumiu a presidência, a impressão que todos os brancos que trabalhavam no governo é que seriam todos demitidos. E ele só contratariam pessoas negras. Né? E ele falou que não, de maneira alguma. Porque se ele fizesse isso, ele estava fazendo a mesma coisa ao contrário. Né? Uhum. Então ele estava... E aí ele manteve no governo aquelas pessoas, claro, pela competência e tudo mais, e fez uma mudança radical na África do Sul. Né? De grandes líderes. E aí eu quero citar uma frase que está no livro do James Hunter. O livro se chama O Monge Executivo. Eu ganhei esse livro de uma amiga quando eu fiz 50 anos, Marilda, que é aí de Petrópolis. A Marilda me deu esse livro de presente. E eu li esse livro com 2 anos de atraso, tinha que ter lido imediatamente. Né? Eu fui deixando, mas depois li, e esse livro já li e reli, sei lá, 6, 7 vezes. Eu recomendo muito esse livro, O Monge Executivo. Esse é da editora Sextante, James Hunter. Nesse livro tem uma das melhores definições que eu conheço de liderança. Liderar é fazer com que as pessoas façam entusiasticamente aquilo que precisa ser feito. Vou repetir. Eu tenho isso na minha cabeça, na minha mente, no meu coração e procuro fazer isso. Liderar é fazer com que as pessoas façam entusiasticamente aquilo que precisa ser feito. E o que é entusiasticamente? Eu vou pegar a palavra entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra que vem do grego. Em é dentro. E theos, de entusiasmo, theos, é Deus. Então, pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem Deus dentro. Então, imagine você fazer com que as pessoas façam com Deus dentro as coisas que têm que ser feitas. Fantástico. Faz grande diferença. Fantástico. Faz grande diferença. Uma grande diferença. Como, por exemplo, muita gente usa o termo network. Vamos fazer network. Na verdade, esse network, esse relacionamento, ele só é válido se ele for sincero. Essas relações de troca. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma troca sincera. Né? É uma troca sincera de várias coisas. E muitos se falam nesse, vamos aproveitar o nosso network nesse momento aí agora de crise. Mas tem que ter um cuidado de não usar isso de forma leviana, né, Paulo? Usar dentro daquilo assim, o que eu conheço, quais são as minhas habilidades, quem são essas pessoas no meu entorno que eu posso, de repente, fazer algum trabalho junto com essas pessoas. É dentro desse network que funciona a coisa. É o network verdadeiro, esse relacionamento, verdadeiro. Não é? Exatamente. Eu costumo dizer, Silvana, que rede de contatos, né, o network, ele vale mais do que dinheiro no banco. Concordo. Porque com dinheiro no banco você não compra relacionamentos, quer dizer, você não compra relacionamentos verdadeiros. Mas com uma boa rede de contatos você consegue dinheiro. Eu concordo com uma boa rede de contatos você consegue vender produtos, vender serviços. Né? Então, uma boa rede de contatos faz uma grande diferença. E aí eu quero fazer uma distinção de usar e de utilizar. Né? Usar pessoas é diferente de utilizar pessoas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, eu posso utilizar deliberadamente, estrategicamente, pessoas para acessar pessoas. Né? Por exemplo, se eu quero fazer alguma ação com um banco de sangue aí em Petrópolis, eu sei que a Silvana conhece a Patrícia. Então, eu falo com a Silvana que fala com a Patrícia, que abre portas para a Patrícia. Né? Se eu quero falar com, sei lá, cita qualquer pessoa aí. Qualquer pessoa a gente consegue, com 5 pessoas, chegar na pessoa mais difícil de acessar. Né? Então, rede de contato é aquilo que me leva onde eu quero chegar. Né? Então, através de uma pessoa, eu chego numa outra pessoa. Utilizar. Então, utilizar a rede de contato é diferente de usar. Né? Usar a rede de contato, aí
é de um modo, por exemplo, tem gente que fala assim, quem indica, né? Quem indica? QI, tem que ter QI. É o QI. Gente, olha só, eu vou confessar um negócio aqui agora. Tem tempo? Então, isso que Tem eu ia tempo? falar, nós temos 6 minutos. Nossa, como é que passou rápido. 6 minutos. Então vou ter que marcar uma outra live para conversar Agora sobre você me isso. convida, agora você me convida. Vai ser o contrário, Beleza. pronto. Beleza, vamos fazer. Né? E aí você vai me cobrar isso. Né? Tá. O que é rede de contato? Não, mas dá para contar rapidamente. Então conta. Por exemplo, eu precisava acessar o presidente da Editora Vozes. E o presidente da Editora Vozes, na época, para mim, era um frei que eu não conhecia. Né? E eu queria melhorar o relacionamento lá com a Vozes. O que eu fiz? Eu entrei em contato com o Zé Roberto Gabrichi, que trabalhava na Vozes, trabalhava muitos anos na Vozes, que me levou até o seu Idefonso, que era o diretor comercial da Vozes. O seu Idefonso mora lá na Mosela. Eu acho que Deus queira que seja vivo ainda, mas deve estar beirando os 90, uns 85 pelo menos ele tem. Ele trabalhou 69 anos na Voz. E o senhor Ildefonso me levou ao presidente da Voz à época. Né? Então, eu acionei o José Roberto, que era da minha rede de contatos. Ele acionou o senhor Ildefonso, que era da rede de contato dele. O senhor Ildefonso acionou o presidente, que era da rede de contato dele. Nada, não usei ninguém, eu só utilizei. Né? Então, isso é comum, né, fazer. Então, é lícito, é lícito. É lícito. Bons amigos, alguém colocou aí, bons amigos nos leva a bons negócios, é verdade, é isso mesmo. Ô Paulo, tem um monte de gente falando assim, tem que marcar outra. Ó, já temos um compromisso de marcar outra live. Né? Eu vou para nós não deixarmos aqui sem nos despedirmos, né? Antes de mais nada, agradecer o fato de você ter, né, de aceitar esse convite. Foi de imediato, topou na hora. E que bom rever você. Se tem uma coisa que o confinamento já está proporcionando de bom, é a aproximação de pessoas queridas. E nós nos reaproximamos graças ao confinamento. Então, isso também é uma coisa boa. Né? É verdade, e verdade. Deixa suas considerações. Foi muito prazeroso, né? Eu gostei muito. E é um negócio que eu falo, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. De repente já está acabando, né? Mas eu quero finalizar aqui a minha participação destacando, como eu disse, eu me preparei, né, para essa live, né, no sentido de estar bem, de estar tranquilo, né, de ter até estudado algumas coisas para reforçar, né? Mas a Gilda Barros, obrigado Gilda, Fabiano, Gilda, Gina, legal, muito bom. Então, muito bom. Eu quero dizer o seguinte, eu lendo alguns textos ontem e hoje, eu baixei aqui um e-book, eu quero até ler para vocês, né? As 10 lições do Peter Drucker. O Peter Drucker, ele deixou um grande legado para o mundo. Ele faleceu se não me falha a memória, em 2005, mas ele não conseguiu morrer, porque a gente está sempre falando dele. Todos nós que trabalhamos com empreendedorismo, as faculdades de administração, sempre falam do Peter Drucker. Então ele deixou um grande legado, né? E um estudioso de Peter Drucker, o maior especialista em Peter Drucker, que é o William Cohen, ele deixou um estudo e ele identificou lá 10 lições do Peter Drucker. Eu não vou ler as 10, não, eu vou ler só 5. Ele diz, a primeira delas é, seja autoconfiante. Seja autoconfiante. Confia em você mesmo. E aí eu chamo a atenção. Cuidado para a autoconfiança não se tornar em arrogância. Excesso de autoconfiança pode caminhar para a arrogância. Então, autoconfiança com equilíbrio. A segunda, eu já falei dessa, se você continuar fazendo o que fez no passado, certamente fracassará. Então, as empresas que vão fechar são aquelas empresas que querem continuar fazendo o que fazia antes. Não dá. O mundo é outro. O mundo mudou. Né? Terceiro, né? Tenha ética, honra e honestidade. Esses 3 valores são valores que não dá para você negociar. São fundamentais. Né? Quarto, você não pode prever o futuro, mas você pode criá-lo. E por último, é preciso conhecer as pessoas para liderá-las. Não tem outro jeito. Para liderar as pessoas, é preciso que você as conheça. E nós podemos falar sobre isso na próxima vez. Anota aí para a gente falar sobre isso.
que eu preciso fazer para conhecer as preciso? pessoas? O que eu preciso fazer para conhecer as pessoas? Para liderar, eu preciso conhecer as pessoas. Cenas dos Ok, próximos Silvana? capítulos, Paulo? Cenas dos próximos capítulos? Vamos marcar. Agradecer, né, todo mundo, né? Essa galera toda aí que ficou. É isso daí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Silvana, pelo convite. E talvez você queira esperar passar esse ciclo que você está fazendo, a gente marca no próximo. Tá bom? Junho, primeira semana de junho. Vê aí sua agenda. Beleza. Tá bom? Beleza, tamo Amei. junto. Tá bom. Manda um beijo pra Alice, agradecer todo mundo também. Ela tá ouvindo. Quero agradecer a Alice também. Ela tá te ouvindo. Beijo pra ela.